Pois o Hospital Estrela alcançou a 6ª posição em realização de cirurgias de alta complexidade na traumatologia no Rio Grande do Sul. A instituição é a que mais realiza cirurgias de alta complexidade na especialidade de traumatologia na região do Vale do Taquari. E não faz muito tempo que o Hospital Estrela começou a fazer esse tipo de procedimento. Para falar um pouco mais sobre esse trabalho e sobre esse posicionamento, que é bastante interessante aí para o Hospital Estrela, convidamos o Johnny Locatelli, ele que é o gerente administrativo do Hospital Estrela. Claro, vamos falar de outras pautas também, mas começando por essa, que é bem positiva em relação ao Hospital Estrela, em tão pouco tempo já alcançando esse patamar. Bem-vindo, boa tarde, Johnny. Boa tarde, Ricardo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui no microfone da Rádio Independente, fazendo, de certa forma, uma prestação de contas para todo o Vale do Taquari, que abraçou o Hospital Estrela, né, nessa iniciativa de trazer essa referência em alta complexidade em traumato-ortopedia para o nosso hospital. Vamos explicar o que são essas cirurgias de alta complexidade, de que formas elas acontecem. Perfeito. Então, as cirurgias de alta complexidade, elas são um grupo específico de cirurgias dentro da ortopedia e traumatologia. Então, principalmente são cirurgias de prótese de joelho, prótese de quadril, prótese de ombro, né? Então, é implante de órteses e próteses e materiais especiais, né? Para que os pacientes possam recuperar condições mais próximas do ideal, né? A gente tem pacientes que convivem com dores, com necessidade de cirurgia há mais de 15 anos. Semana passada a gente até teve um paciente que foi operado com 18 anos de evolução, né, de desgastes e de dores. Então, essas cirurgias, elas também dão melhor qualidade de vida para as pessoas que estão nessa expectativa. Então, a alta complexidade justamente diz isso, né? São cirurgias mais complexas, com mais necessidade de material especial, de material de alto custo dentro da traumatologia. O hospital, ele é referência também na média, né? Mas o nosso destaque hoje, né, enquanto estado, enquanto região, é em relação à alta complexidade, onde Estrela é o único hospital do Vale do Taquari habilitado para esses procedimentos. E antes essas pessoas tinham que ir a outros hospitais fora da região para realizar esse procedimento. Perfeito. Antes a nossa referência de saúde era o município de Canoas, aonde os procedimentos se dividiam entre os hospitais de Nossa Senhora das Graças e o hospital universitário. E aí eu trago um número bem importante, né, para ver como foi importante nós trazermos essa referência para o Vale do Taquari. Lá em 2022, antes que Estrela abraçasse essa referência, os dois hospitais juntos, né, lá de Canoas, fizeram 96 cirurgias de alta complexidade durante todo o ano, né? 2 anos depois, né, Estrela fez 262 procedimentos. Então foram... No mesmo período de um ano. No mesmo período. Então, em 2024, foram 262 procedimentos. Ou seja, a gente fez mais que o dobro de procedimentos que os dois hospitais fizeram junto para residentes do Vale do Taquari. Então, facilita porque não tem que viajar, não tem o deslocamento e agiliza também, né? Isso é muito importante. Eu me lembro que foi muito comemorado essa questão aqui num trabalho envolvendo o governo estadual, a Coordenadoria Regional de Saúde, o Hospital Estrela. Tivemos outras instituições também envolvidas em outras especialidades, né, Johnny? Mas mostra que foi um acerto. Daqui para frente, vocês imaginam que podem até melhorar os números ou a questão do próprio trabalho também, daqui a pouco fazendo no dia a dia, consegue ver alguns pontos para evoluir, para conquistar de repente um número até melhor, uma posição até melhor? A gente vem trabalhando para isso, Ricardo. A gente tem, na verdade, em contrato com o Estado, contratualizado, então, 192 procedimentos ano, né? Isso dá uma média de 16 por mês, né? A gente só conseguiu ultrapassar esse volume contratualizado porque a gente aderiu programas, incentivos do próprio governo do Estado, mas do governo federal, com estímulo a cirurgias de alta complexidade, que é uma das grandes dores, né, da população. Então, a gente vem participando, né, dos programas de Estado e da União justamente com esse enfoque, né, atender mais a população, que a gente percebe que, de fato,
precisa dessa atenção. Então, a gente está, sim, disposto, a gente tem estrutura, a gente tem capacidade, mas também a gente depende da manutenção desses programas por parte dos nossos governos. E antes você falou que é uma referência para o Estado, né, e para o Vale do Taquari. Além da região, atende pessoas de quais outras cidades? Nós atendemos a toda a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. São 37 municípios, grande parte deles do Vale do Taquari. Tem algumas modificações em termos de regionalização, né? Mas é o Vale do Taquari, uma população de 360 mil habitantes, né? De fora, então, não, fica mais aqui... De fora a gente só atende se for alguma situação de gravidade. Então, a gente fez, na verdade, em 2024, 263 procedimentos, sendo 262 para o Vale do Taquari. Apenas né, foi feito o de fora, que foi um trauma de um paciente que sofreu um acidente na Serra de Pouso Novo, né, e acabou vindo para a Estrela para fazer esse procedimento ainda como retaguarda da urgência. Estamos conversando com Johnny Locatelli, gerente administrativo do Hospital Estrela, fica no município de Estrela. Tinha uma fila bastante grande, né, Johnny, que eram de 2.000 pacientes quando o hospital passou a realizar esse tipo de cirurgias. Em quanto que está essa fila hoje? Nós tínhamos uma fila, Ricardo, de 2.000 nomes de pacientes que estavam na fila ou por consulta ou por procedimento, né? Então a gente percebe que a gente está ainda no momento de organização de fila, né? Apareceram mais nomes, né? Então isso é importante sempre que se diga, né? Essa fila foi remanescente do que a gente recebeu de lista dos hospitais de Canoas e da coordenadoria. Mas no momento que a gente começou a fazer, os municípios nos sinalizaram que tinham pacientes que não estavam naquela listagem e também já tinham sido, em algum momento, demandados, né? Hoje, então, a gente está com uma fila de pacientes já encaminhados, de mais de 1.000 nomes de pacientes, né? Seja das especialidades tanto de alta, mas principalmente de média complexidade. Porém, o que a gente percebe que a fila de espera mais longa é pela questão da cirurgia de alta complexidade e principalmente a cirurgia de prótese de quadril, né? Que a gente está com uma fila de espera de mais de 200 nomes, mas como ela roda pouco, são em torno de 10 procedimentos que a gente faz por mês, já está numa média de 2 anos de espera para essa cirurgia. 2 anos de espera, quem entra hoje. E é tudo via SUS, né? Isso, todo paciente hoje que adentra ao serviço, ele é um paciente regulado, né? Então, é importante que se diga que nenhum paciente ele entra via emergência ou via hospital. Então, ele é encaminhado primeiro para uma consulta na atenção básica do seu município, que cadastra num sistema chamado GERCOM, que é gestor de consultas do Estado, que passa por um médico regulador, que avalia as condições, é uma triagem e encaminha para o prestador e a especialidade solicitada. A partir desse momento, então, que ele passa a fazer a adesão ao hospital. Mas você citou um caso de uma pessoa de fora que foi atendida, me pareceu que foi um caso de urgência. Não, esse sim, esse caso que foi feito, o procedimento é de urgência. Pois né? é, então, porque eu ia perguntar, e alguém que se acidenta numa situação gravíssima, está ali na maca, daí não vai fazer? Sim, não, esse daí, Ricardo, é um caso específico que são as cirurgias de segundo tempo, né? Daí a gente tem isso especificamente na prótese total de quadril, alguém que fratura a bacia e aí ele precisa fazer a fixação do acetábulo, também é a fixação do quadril, também é uma cirurgia de alta complexidade, mas não é uma prótese de quadril crônica, né? Então entra num fluxo especial que o hospital tem até 30 dias para fazer então esse tipo de procedimento. Antes falou de uma espera aí de 2 anos. Esse tempo ainda pode ser maior ou tem um prazo, não esperou, já tem que ser atendido agora? Como funciona? Não, esse prazo, na verdade, ele acaba sendo condicionado pelo número de pacientes que vão entrando na fila, né? Então, hoje a gente tem uma demanda importante de primeiras consultas, então todo paciente que adentra ao serviço e tem uma indicação de cirurgia, ele está indo para o final da fila. A gente segue uma classificação de entrada no sistema de saúde. Então, o que a gente percebeu, né, pelos esses últimos meses, né, a gente fez até uma análise dos últimos 90 dias, que o número de pessoas que estão entrando na fila de quadril está igual ao número de cirurgias. Então, todo mês, em torno de 10 pessoas novas estão sendo indicadas para cirurgia,
que é exatamente o número dessas cirurgias que a gente está fazendo. Então, a gente acredita que agora a lista tende-se a se manter, né? Se a gente conseguir, com programas, com incentivos, com mutirões, fazer com que a gente faça mais cirurgias nesses próximos 1 ou 2 anos, a fila tende a reduzir. Então, essa que é a nossa expectativa, de participar desses movimentos junto ao governo, ou até movimento junto ao Ministério da Saúde, a parlamentares que possam fazer alguma indicação de recursos específicos para a fila. Espaço físico para aumentar o hospital teria. Sim, sim. A gente tem capacidade hoje de fazer em torno de 30 procedimentos mês, né? Então, a gente já chegou em certo período do ano passado. Daria para fazer o dobro do que faz. Exato. Estão fazendo 16, daria para fazer 30, praticamente o dobro. Na verdade, a nossa meta é 16, mas a gente fez 22, né? A nossa média do ano passado. Bom, o que está contratado normalmente seria 16, é isso. Ano passado com essas verbas extras aí. E aí é só governo federal, Ministério da Saúde, ou pode ser do governo do estado também? Também do governo do estado. A gente teve um mutirão agora final do ano que foi específico com o valor do TJ. Então é um valor que o tribunal destinou para se aplicar na redução de filas dos procedimentos de alta complexidade. Aí não foi só no Hospital Estrela, mas em todo o estado. Bom, a gente está falando sobre fila e 2 anos para fazer a cirurgia. Eu te pergunto, Johnny, são 2 filas separadas? Primeiro é a fila para consulta e depois eu fui consultado, eu entro na fila de cirurgia, ou é diferente? A partir do momento que tu passou da fila de consulta, tu deve ter um tempo mínimo ali, uma média que vocês têm de o atendimento ser mais rápido para chegar à cirurgia. O que nós temos? É boa pergunta essa, Ricardo. Nós temos 2 filas, sim. Uma é uma fila interna no sistema de regulação do Estado, que é a fila para que o paciente consiga acessar o sistema. E aí eu posso dizer que isso é em todas as especialidades, não apenas na traumatologia. Então, eu fui no posto, o posto cadastrou o meu pedido no sistema, esse paciente passa por uma triagem para uma fila de ser encaminhado para o serviço. E muitas vezes essa fila está demorando em torno de 30 a 1 ano, dependendo da especialidade. 30 dias? De 30 dias a 1 ano, dependendo da especialidade. Nós temos hoje lá no Hospital Estrela outros ambulatórios, por exemplo, o ambulatório de gestante de alto risco, onde a gente consegue atender a gestante em menos de 30 dias a partir do cadastramento, né? Mas tem outros ambulatórios que a gente sabe que a espera pela primeira consulta está até 1 ano. Também é questão do quadril? Joelho e quadril são as mais procuradas, né? Coluna, eu sei que também é uma outra especialidade que também tem uma fila de espera bastante expressiva. A partir do momento, então, que o paciente ele entra no serviço, ele tem a primeira consulta no serviço, passa a contar a fila pela cirurgia, né? Antes é a fila pela primeira consulta e depois é a fila pela cirurgia. Então, por isso, são 2 filas que o paciente precisa participar. A demanda do quadril é porque tem mais procura mesmo ou porque ela tem mais complexidade e ela demora mais? Ela é uma fila com mais complexidade, então é um procedimento que a gente não tem tanta capacidade de fazer, igual as cirurgias de média complexidade. Para se ter um exemplo, é um procedimento que a gente consegue fazer 2, no máximo 3 procedimentos por dia. Então, exige todo um aparato de equipamentos, de materiais especiais, de equipe especializada. Então, ele não é um procedimento que se faz no volume. Exemplo de uma cirurgia de menisco, de manguito rotador. Que faz quantas por dia, para a gente ter uma ideia de... A gente consegue fazer numa cirurgia de manguito rotador ou de menisco em torno de 4 a 5 por turno, enquanto uma cirurgia de prótese em torno de 1 por turno. Então, é uma cirurgia que leva de 3 a 4 horas. Johnny Locatelli, gerente administrativo do Hospital Estrela. Fora a questão das cirurgias de alta complexidade em traumatologia, que é algo recente, tem outras especialidades que o hospital já atende, tem outras melhorias. O que mais a gente pode destacar nesse início de 2025? Bom, a gente vem em constante aprimoramento nos nossos serviços de saúde, né? Tanto, Ricardo, que o hospital foi reconhecido pelo 2º ano
consecutivo como um dos melhores hospitais do Brasil, né? Então neste ano a gente entrou na lista dos 100 melhores hospitais do Brasil, né? Sendo o melhor do estado nos municípios até 50 mil habitantes e o segundo melhor do Brasil entre os municípios até 50 mil habitantes. A gente passou da 13ª para a 11ª colocação geral no estado. Isso para nós já é um motivo de bastante orgulho, porque mostra que os resultados assistenciais também estão sendo repercutidos, né? Então, é uma pesquisa de uma revista americana que faz com base em indicadores de saúde, né? Então, a gente vem constantemente aprimorando processos de gestão, processos assistenciais, visando melhora da entrega da qualidade assistencial no hospital. Em termos de projetos, né, a gente também passa constantemente pensando em outros serviços, né? Então, a gente está justamente num período agora de avaliação, de análise de mercado, de cenário, conversa com gestores e entender também quais são as demandas, né? Agora, para o segundo semestre, a gente vai ter em Estrela a abertura de um centro de terapias avançadas, né? Então, um serviço em parceria com um terceiro, né, localizado dentro do hospital, né, para fazer infusões de medicamentos imunobiológicos, né, tanto para oncologia, para reumatologia, para psiquiatria, para gastro, né? Então, aquela aplicação daqueles medicamentos que eles são de alto risco e precisam ser feitos dentro de um ambiente controlado. E, inicialmente, esse é um serviço com um parceiro, com um terceiro, né, e que vai atender nesse momento o mercado privado, até porque a gente já tem um outro serviço instalado no nosso vale que atende, então, pacientes do Sistema Único de Saúde. É só para aplicação de medicamento. Isso é para aplicação de terapias avançadas e complexas, né? Então, cada vez isso mais... É para quando? Isto, a ideia é até o final do primeiro semestre. Então, até junho, a gente pretende estar com esse serviço em funcionamento. A gente já está com obras em andamento dentro do hospital. Então, a expectativa é que, dependendo da questão mais burocrática, né, que a gente consiga, então, concluir as reformas no próximo mês e, em torno de 2 a 3 meses, conseguir abrir esse serviço no hospital. O que contemplam essas obras? É uma parte nova? É só reforma? É uma reforma de uma área que estava desocupada no hospital, que vai ser justamente cedida para esse novo serviço, né? Então, a gente percebe que o mercado vem pedindo isso, cada vez mais medicamentos de alta tecnologia, aonde se faz o combate à doença com maior eficiência, né? São remédios mais raros ou... São doenças, às vezes doenças de Crohn, doenças reumatológicas, oncologia, então, terapias, né, que são feitos tratamento agora com medicamentos controlados. E aí vai ser particular, então, pelo que você falou. Nesse mercado, convênios e particulares. E aí, quantas pessoas que poderão ser atendidas? A gente está buscando já conversas com operadoras de saúde. A ideia é que a gente consiga atender todas as operadoras, né? Então, a gente tem, inclusive, IP, que hoje a gente percebe que é um convênio que está desassistido aqui no Vale do Taquari, que a gente possa também estender esses atendimentos para o convênio IP. Tá certo, Johnny. Não sei se gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação ao hospital. Não, eu acho que o hospital vem nessa constante melhoria, né? Então, a gente estava também hoje com um pronto atendimento aberto no hospital, né? Também com credenciamento com todos os convênios, né? Com uma porta de entrada, um serviço exclusivo. E também a gente reforça a comunidade que é um novo serviço que foi disponibilizado no ano passado e que está disponível, então, à população que precisar de um atendimento ágil, rápido, né, que é o pronto atendimento do Hospital Estrela. Perfeito. Tá bom, falamos com o Johnny Locatelli, gerente administrativo do Hospital Estrela. Então, entre aqueles que melhor têm desenvolvimento, o trabalho como um todo, entre os melhores do estado, do país. E em relação a especificamente às cirurgias de alta complexidade na traumatologia, é o melhor aqui da região e o 6º melhor no Rio Grande do Sul.